Então vamos lá. Primeiro eixo, então, hormônios da tireoide. Uma grande diferença que a gente vê, que vocês podem ver quando vocês estiverem buscando esse conteúdo nos livros, gente, é que a explicação não é dessa forma que a gente está vendo no curso. Não é tratando hormônios da tireoide, explicando eles dentro desse eixo, não. A parte de fisiologia endócrina nos livros de fisiologia, como é que ela é feita? É por glândula. Então, como é que os livros dividem? Primeiro, eles explicam todos os neurohormônios hipotalâmicos. Depois eles explicam todos os hormônios adeno-hipofisários e neurohipofisários, e depois eles vão glândula por glândula-alvo, né? Não é por eixo funcional, que é como a gente está vendo aqui. Então, a gente mistura para poder explicar a função. A função aqui tem a ver com quem, gente? A função aqui tem a ver com os hormônios da tireoide, que são regulados pelos hormônios hipofisários e hipotalâmicos. Então a gente vai explicar o eixo inteiro em função de se entender os hormônios tiroidianos. Então, é um apanhado que a gente faz para poder explicar o eixo. Então, eu costumo dizer que a gente vai ver o eixo dos hormônios da tireoide, o eixo do GH, o eixo do cortisol e o eixo dos hormônios sexuais. Vocês não vão encontrar dessa forma nos livros. Vocês vão encontrar o conteúdo, sim, nos livros, mas é organizado de outra forma. É organizado por glândula, sendo que aqui, para explicar uma função, eu vou passar por 3 ou 4 glândulas com vocês. Eu não estou separando por glândula, ok? A gente está focando na função. Porque o nosso curso tem a ver com uma função, né? Que é regulação do metabolismo. Então vamos lá. Esse eixo, a gente parte da onde? Quem é que está recebendo todas as aferências, todo o processamento, que a gente já sabe de onde é que ele vem, a gente já sabe como é que ele é gerado, a gente viu isso na primeira aula lá, no sistema nervoso central. O hipotálamo recebe aferências noradrenérgicas que vêm do tronco encefálico. Eu falei do tronco encefálico para vocês lá, através de receptores alfa-1, que vão informar a respeito de quê, gente? Estado nutricional, adiposidade, estresse, tudo aquilo lá que a gente já mencionou. Essas aferências estimulam os neurônios em questão aqui no hipotálamo, que irão, em resposta a esse estímulo, a esse padrão de estímulo, irão responder como? Mexendo, aumentando ou diminuindo a transcrição do gene em questão, que aqui é o gene de quem? Do pré-pro-TRH. O TRH é o neurohormônio hipotalâmico que vai regular todo o eixo. No nível da sua expressão gênica, quem é controlado é quem? É a transcrição do seu gene. O gene é o gene do pré-pro-TRH. Para a gente lembrar o que é um pré-pro alguma coisa, a gente retoma lá na parte de síntese proteica dos hormônios peptídicos. Então, quando vocês tiverem um tempinho, revisem aquilo lá, não vou explicar novamente. Eu sei que eu estou retomando o conteúdo que a gente viu há muito tempo atrás, mas é assim, né? As coisas se associam. Às vezes demora muito para fazer essa associação, mas tudo que a gente está falando em algum momento vai se associar com outra coisa. Inclusive, quando eu estava falando de hormônios peptídicos, na nossa primeiríssima aula, eu dei o exemplo justamente desse gene aqui. Foi o gene que eu escolhi para dar o exemplo, que é o gene do pré-pro-TRH. Ele é composto, o transcrito desse gene, por isso que a gente chama de transcrição, porque o gene é simplesmente quem tem a ordem, né? Quem tem o comando. Quem recebe quem passa esse comando é o RNA mensageiro. O transcrito, que é o próprio RNA mensageiro, é quem vai explicar, levar o molde para toda a maquinaria de síntese proteica da célula, para ela entender qual é o peptídeo que ela vai sintetizar. Por isso que ele se chama RNA mensageiro, né? O transcrito, então, é o desse pré-pro-hormônio que se chama pré-pro-TRH, que ele é constituído por 242 aminoácidos, ou seja, ele é bem grandinho, porém que pós-transcricionalmente, lembram disso, que hormônios peptídicos ainda sofrem esse processamento pós-transcricional, tudo que veio antes era no nível da transcrição, porém, para ele se transformar no TRH, ele vai receber um processamento pós-transcricional,
em que esse pré-pro-TRH vai se livrar dessa sequência sinal, que é uma sequência inicial de aminoácidos que vai informar para a célula qual é o peptídeo que ela vai sintetizar, e sequências repetidas de aminoácidos serão reprocessadas, serão separadas e juntadas separadamente. Fragmentos peptídicos se formarão, né, como a própria sequência sinal, e outros fragmentos que não têm função fisiológica importante para a gente agora, e pedaços desses aminoácidos, dessas sequências de aminoácidos, serão recombinados para formar as moléculas de TRH, formando então 6 TRHs com 3 aminoácidos cada. Sempre que a gente estiver falando de um neurônio hipotalâmico respondendo ao estímulo que ele está recebendo, e a resposta para isso é a secreção do seu neurohormônio hipotalâmico, neurohormônio sempre vai ser um peptídeo. Então, sempre vai acontecer de forma análoga. Isso aqui é o exemplo do TRH. A resposta para isso, então, é o próprio TRH. Por que se chama TRH, gente? Isso aqui é da sigla em inglês, que significa hormônio liberador da tireotrofina. TRH, hormônio liberador da tireotrofina. Quem é a tireotrofina? É o TSH, que vai ser secretado lá na adenipófise em resposta ao TRH, ok? Então, todas essas siglas têm um porquê de ser. E o que regula a expressão desse gene aqui, além do estímulo que ele recebe dessas aferências noradrenérgicas? Esse gene, ele é responsível, gente, a vários estímulos, que vários deles respondem justamente aos níveis dos hormônios finais que eles produzem. Essas siglas aqui são de elementos responsivos, de sequências desse gene responsivas a diferentes estímulos, como a gente tem elementos responsíveis ao próprio hormônio tiroidiano. Eu não estou falando do estímulo que ele recebe agora diretamente via aferências noradrenérgicas do sistema nervoso autônomo, não. Agora eu estou falando de regiões desse gene que são responsivas, por exemplo, ao hormônio da tireoide, ao T3. Se o final dessa história, o final desse eixo, é o próprio T3, qual é o sentido de um gene que regula quem inicia todo o eixo, que é o TRH, ser responsivo ao T3? Basta pensar como isso é lógico. É por isso que é possível acontecer uma retroalimentação negativa, porque o próprio gene do TRH tem a capacidade de perceber como é que está o nível de T3 no plasma, porque ele tem elementos responsíveis ao próprio hormônio tiroidiano, mas ele também tem elementos responsíveis a glicocorticoides, a IGFs, a AMP cíclico. Lembra, a níveis de AMP cíclico sempre vai estar informando como é que está o estado energético desse organismo. A gente falou bastante disso ontem. Então, elementos responsíveis na origem de todo o eixo se encontram aqui na expressão desse gene do TRH. A gente inicia a partir daqui, mas como sempre a gente também vai terminar esse nosso conteúdo do eixo da tireoide aqui para entender como é que se dá essa dinâmica de regulação, e é isso aqui, de fato, que vai permitir a regulação do metabolismo basal, ok? Mas antes de chegar lá, a gente vai ter que percorrer o eixo inteiro, ok? Então, a resposta é o quê? A secreção do TRH, o neurohormônio hipotalâmico TRH. Ele vai para onde, gente? Sistema porta hipofisário. Ele vai encontrar seus receptores onde? Nos tireotrófos, um grupo de células específicas onde? Na adenohipófise. São células tireotróficas ou tireotrofo, são células hipofisárias que expressam o receptor, sempre vocês virem esse Rzinho aqui é de receptor, o receptor para o TRH. Esse receptor para o TRH, ele é um daqueles receptores que age através da via da PKC. Inclusive, o exemplo que eu dei de segundos mensageiros, quando a gente estava vendo sinalização intracelular na nossa primeira aula, foi esse exemplo aqui que eu dei também. O exemplo do TRH estimulando o tireotrofo a secretar TSH.
Então, vocês já sabem isso aqui, não vou nem mais explicar com tantos detalhes, mas só acompanhando aqui, ó, é um receptor acoplado à proteína G, que estimula quem? A fosfolipase C. Essa fosfolipase C vai estimular a liberação de inositol trifosfato e de acilglicerol, cada um vai desencadear suas vias de segundos mensageiros, que vai combinar na alteração de cálcio intracelular, que por sua vez desencadeia cálcio, gente, numa célula secretora. Quando você aumenta cálcio intracelular, isso geralmente vai ser sinalização para quê? Sinalização para exocitose. Cálcio sempre vai estimular a exocitose. Exocitose de quem, no nosso caso aqui? Do TSH, ok? Porém, existem vias genômicas também, que a gente sabe que, por exemplo, a PKC, a proteinoquinase C, que é estimulada pelo cálcio também e pelo diacilglicerol, estimula genes. Quem são esses genes? São os genes dessa célula alvo, que é o tireotrofo, os genes dela que regula quem? A secreção desse peptídeo, que é a tireotrofina, ou o TSH. Então, a resposta a esse estímulo do TRH é o quê? É a transcrição dos genes que codificam as duas cadeias peptídicas que formam o TSH. Porém, ele também sofre, para ele virar TSH de fato, ele também sofre um processo pós-traducional, que é a glicosilação, porque na verdade ele é uma glicoproteína. Lembra que eu falei para vocês também que alguns hormônios peptídicos, para eles virarem a formativa do hormônio, não basta eles serem um peptídeo, às vezes eles são fosfopeptídeos, às vezes eles precisam estar na sua forma fosforilada, metilada. Nesse caso aqui, ele tem que estar glicosilado. Ele recebe uma molécula de glicose também. Ele é uma glicoproteína. O estímulo do TRH estimula tudo isso aqui. Forma-se, então, o TSH, que é essa glicoproteína que é secretada pelas células tireotróficas hipofisárias. O TSH, então, já sim o TSH vai para a corrente sanguínea sistêmica. Lembre sempre do nosso mapinha. Hipotálamo, secretando neurohormônio no sistema, na circulação da veia porta, né, do sistema porta hipofisário, estimulando a célula hipofisária. Essa célula hipofisária, que foi quem secretou o TSH, quem é a célula aqui no nosso caso? O tireotrofo secretou o TSH. Esse TSH, gente, o alvo dele já é a tireoide. Então, ele vai agora para a corrente sanguínea sistêmica. O TSH é o hormônio hipofisário regulador da tireoide. Para chegar na tireoide, ele vai através da corrente sanguínea sistêmica. O estímulo que essa célula recebeu, que a gente acabou de ver, é tanto para estimular a síntese do TSH como para a exocitose do mesmo, né? Então acontece a liberação do TSH armazenado, lembrando, hormônio peptídico, ele consegue ter um armazenamento prévio. Quando receber o estímulo, primeiro vai fazer o quê? Acontecer a liberação do TSH armazenado. Depois, se esse estímulo continuar, essa magnitude se prolongar, né? Vai acabar esse TSH armazenado e se aumenta a atividade gênica para a expressão de mais TSH. E, claro, o estímulo pós-transcricional, que é a glicosilação, para formar a formativa do TSH, que é uma glicoproteína. E o TSH, então, é exocitado, vai para a corrente sanguínea para encontrar a sua célula-alvo, que está na tireoide. Medindo os níveis de TSH ao longo do dia, gente, sem variar estímulo, isso aqui no ambiente controlado, de laboratório, experimental, é percebido, são pulsos de 2 em 2 a 3 horas, um padrão circadiano diurno e noturno também, de variações de níveis de TSH. Ou seja, existe um certo automatismo desse estímulo do eixo. Se existe um automatismo, então lá do hipotálamo está a partir de um estímulo já pré-programado, né? Em um hormônio que responde a tantos estímulos que a gente vai ver, que é o TSH, é complicado a gente estabelecer de fato qual é o padrão pulsátil dele. Mas no ambiente experimental, no animal, com estímulos mais bem controlados, ou às vezes até uma célula isolada, a gente percebe que existe um padrão pulsátil. Quem gera esse padrão pulsátil a gente já viu também, né? Praticamente quase todos os hormônios do eixo, desse eixo hipotálamo-hipófise, vão ter algum padrão pulsátil também, mas que nunca vai agir sozinho.
ele é o automático, né? Se não houvesse mais nenhum outro estímulo, haveria esse padrão de estímulo pulsátil, mas ele sempre vai receber a interferência dos estímulos que de fato pedem a regulação através desses hormônios aqui, dos hormônios da tireoide, que são basicamente estímulos metabólicos. Finalmente a gente chega então no alvo, que é a tireoide, que se encontra aqui na nossa, perto aqui da garganta, né? Aqui é uma anatomia real de um cadáver, a gente vê que ela tem essa forma de borboletazinha que está bastante desidratada, claro, mas dá para ver. E uma tireoide hidratada, viva, seria mais ou menos assim. Ela parece ser feita de várias glândulas, na verdade, né? Mas ela é uma glândula só. Essas bolinhas aqui, isso aqui a gente vai ver que cada uma dessas regiões constitui o que a gente chama de folículo. O entendimento do que é o folículo é muito importante para a gente entender como é que a tireoide consegue ser regulada e como é o que, que ela usa para sintetizar os seus hormônios, que é o T3 e o T4, né? Então, aquelas bolinhas que a gente viu ali, em cada uma delas existem vários desses folículos aqui. O folículo, gente, é feito de quê? É como se fosse uma piscina. O folículo inteiro é como se fosse uma piscina. A parte de dentro, né, como se fosse a água da piscina, é o que a gente chama de coloide. E ao redor, como se fosse a borda dessa piscina, é como se a parede da piscina, que fica ao redor da piscina, fosse feita de tijolinhos, e cada um desses tijolos é uma célula. Quem é essa célula? É a célula folicular. E é cada uma dessas célulazinhas aqui que ficam ao redor do coloide, cada uma delas que secretam o hormônio da tireoide. Então, ampliando o folículo aqui para o lado, aqui a gente vê ampliado um folículo só, aqui em imunistoquímica. Você tem ao redor do coloide, a gente vai entender qual é a função do coloide também, a gente tem as células foliculares, que estão marcadas aqui em roxo. Ó. Então, cada uma dessas célulazinhas roxas aqui são essas células que têm a capacidade de secretar os hormônios da tireoide. E entre elas aqui, vocês podem ver que tem tipo um caminhozinho aqui. Aqui é o espaço intersticial e é aqui que passa artérias, veias e corrente sanguínea também. Porque elas precisam secretar o T3 e T4 na corrente sanguínea sistêmica. Não aparece aqui, não está marcado na microscopia, mas a corrente sanguínea passa por aqui, ó, certo? No coloide, não. Coloide serve para outra coisa, mas entre elas é onde acontece toda a irrigação, que leva os nutrientes para essa célula. Um deles, muito importante, que é o iodo. A gente vai falar muito a respeito de como esse iodo é aproveitado. E é nessa corrente também que essa célulazinha aqui vai secretar o T3 e o T4. Ok? Então, a gente vai agora para essa célulazinha aqui. Muitas vezes a gente vê isso aqui, a gente imagina que isso aqui seja uma célula, né? E não é. O que está ao redor aqui, o que limita o colóide é limitado por esse grupo de células que nós chamamos de células foliculares. E essa estrutura aqui do colóide delimitado pelas células foliculares é o que a gente chama de folículo, ok? Então é nessa célula aqui, nessas células foliculares que existem, que estão os receptores para o TSH. E são receptores de que tipo? São receptores acoplados à proteína GS e GQ. Então, aquelas duas formas de sinalização intracelular acontecem, tanto via MT cíclico quanto via fosfolipase C. Tranquilo? Então, a gente vai agora para célula folicular. A gente vai ver com cada uma dessas célulazinhas o que é que acontece para ela poder secretar o hormônio da tireoide. Aqui a gente já viu toda essa parte do sistema nervoso central estimulando no hipotálamo. Quem são as substâncias e de onde é que elas partem? Essas substâncias que regulam o tireotrofo, voltando rapidamente, certo? Só dar essa pausa para a gente voltar lá para o hipotálamo. A gente falou do TRH, certo? O TRH é o hormônio liberador do TSH, que é secretado pelo tireotrofo. Ele é o regulador, ele é o estimulador.
Existe um outro neurohormônio hipotalâmico que a gente vai estar sempre mencionando, que é a somatostatina, sempre abreviada como SS. Ela faz o contrário do do TRH. Ela tem receptores no tireotrofo, e o tireotrofo, que é quem vai estimular a tireoide, né, que é quem secreta o TSH, ele também tem receptor para somatostatina. Ele tem tanto receptor para o TRH como para a somatostatina, sendo que o efeito da somatostatina é inibitório. A somatostatina sempre vai inibir alguma coisa. Isso vai se repetir em outros hormônios também. Então, as formas do TSH ser regulado não é somente através do estímulo do TRH, mas também através da inibição da somatostatina. Lembrem, muitas vezes eu inibir quem inibe é uma forma de estimular. Por exemplo, se eu quero mais TSH, eu posso inibir a somatostatina. Inibir a somatostatina vai intensificar o estímulo do TRH, porque o inibidor parou, o inibidor está bloqueado. Se o inibidor está bloqueado ou diminuído, isso é sinônimo de estímulo. Inibir o inibidor é sinônimo de estímulo. Então, isso para a tireoide vai acontecer, no GH vai acontecer, no cortisol vai acontecer. Então, sempre lembrem que inibir inibidor é sinônimo de estimular ou mesmo reforçar o estímulo, ok? E aqui só destacando a retroalimentação negativa. O TSH estimula a tireoide é quem secreta essas células aqui, as células foliculares da tireoide, são quem secretam T3 e T4. T3 e T4, então, exercem retroalimentação negativa onde? No nível hipofisário, ou seja, no tireotrofo, quer dizer que o tireotrofo que secreta TSH tem receptor para T3 e T4, na verdade o T3, que é a formativa, tem, porque ele precisa perceber como é que está o nível de T3 no sangue, é isso que permite a retroalimentação negativa. Assim como os neurônios hipotalâmicos também têm receptores para T3, sendo que como a retroalimentação ela é negativa, né, ela segura a onda de quem está estimulando para informar que, ó, eu estou agindo aqui, então não precisa mais me estimular tanto. A ação do T3, tanto no nível hipofisário como no nível hipotalâmico, é de inibir, porque é uma retroalimentação negativa. Uma forma de inibir o seu estímulo, que é a retroalimentação negativa, não é somente inibir o TRH, pode ser também estimular a somatostatina, concorda? Então, nos neurônios hipotalâmicos que secretam a somatostatina, o T3 estimula, já que a somatostatina é inibidora, e o que ele quer é inibir, então ele estimula o inibidor. Já os neurônios que secretam o TRH, o efeito do T3 nele, aí sim é de inibir. Então existe uma inibição direta e uma inibição via somatostatina. Então, agora, partindo para esse estímulo, né, um estimulatório e um inibitório, ambos estão sempre agindo, vai depender quem é que está agindo mais, se é mais estimulatório ou se é mais inibitório. Sempre vai ter esse pêndulo, né, agindo. Aqui são as vias de sinalização intracelular, vocês já conhecem, a via da fosfolipase C e a via da adenilate ciclase. A resposta nessa célula aqui, nessa célula folicular, é o quê? É a síntese de uma proteína conhecida como tireoglobulina e de outras proteínas também. A tireoglobulina e essas outras proteínas são justamente quem estão envolvidas na síntese dos hormônios da tireoide, que é o T3 e T4. Então, se o estímulo é para mandar essa célula folicular secretar T3 e T4, uma das formas disso é o que? Estimular a síntese das proteínas, das enzimas, dos transportadores envolvidos nesse processo, que é um processo bem complexo, que a gente vai já ver. Mas não só isso. Vamos supor que o TRH chegue lá e estimule, ó, célula folicular, faça muito T3 e T4, secrete mais. Além dele estimular as proteínas envolvidas nisso, as enzimas envolvidas na síntese, ele também tem uma capacidade de estimular hipertrofia
hiperplasia das próprias células foliculares. Por quê, gente? Célula maior e mais quantidade dessas células é uma forma de ter mais secreção. Se em algum momento o estímulo é tamanho ao ponto de querer mais T3 e T4, às vezes pode não simplesmente bastar só estimular as proteínas envolvidas nisso, as enzimas envolvidas nisso. Muitas vezes é necessário que se estimule o crescimento dessa célula e a divisão, a proliferação dessas células também, porque mais células e células maiores aumenta a capacidade secretora. Isso é muito importante para a gente entender como é que se desenvolve o bócio, né? Como é que a como é que a glândula da tireoide consegue ficar tão grande. Você já imagina o porquê da formação de um bócio, né? Já imagina que o bócio, para se formar, tem que estar tendo muito estímulo de quem? Muito estímulo de TSH. TSH é quem tem esse receptor aqui na célula folicular. Porém, o TSH respondeu ao TRH, ok? Aqui é só para demonstrar o estímulo do TRH. O receptor está aqui, ó. O receptor é esse, é o receptor para o TSH. Essa bolinha aqui, deixa eu aumentar esse gráfico, só para não induzir vocês ao erro. O que é que esse gráfico está mostrando? Esse receptor aqui não é o receptor para o TRH, não. O TRH veio lá do hipotálamo. O TRH no hipotálamo estimulou quem? Lá na adenipófise. Estimulou o TSH. O TSH é essa bolinha aqui. É essa bolinha que veio da tireoide, veio da adenipófise e encontrou o seu receptor aqui. Esse aqui é o receptor do TSH. O TSH está sendo estimulado pelo TRH, ok? Acredito que esse gráfico aqui consiga induzir um pouco essa confusão. Existe um caso de uma doença autoimune, que é a famosa doença de Graves, em que um autoanticorpo, que é uma imunoglobulina, é uma proteína. Essa imunoglobulina, ela é estimulante da tireoide. É como se o papel do TSH, que chega aqui e estimula o seu receptor, vai sofrer uma concorrência. Existe um outro peptídeo que faz o mesmo estímulo do TSH. Tem na bioquímica, a gente costuma dizer que toda proteína tem um receptor. Acontece que muitos desses receptores ainda não existem. Mas, por exemplo, por coincidência ou não da natureza, esse mesmo receptor para o TSH, ele não tem afinidade só pelo TSH. Por um acaso evolutivo mesmo, ele também consegue ser estimulado por essa proteína aqui, por essa imunoglobulina, justamente que a gente chama de imunoglobulina estimulante da tireoide. E existe uma doença específica que um defeito genético mesmo desse organismo secreta, produz muita dessa imunoglobulina e ela vai estimular quem? Vai estimular muito o folículo, vai estimular muito a célula folicular da tireoide. Então, aqui já vai criar um hiperestímulo, uma hiperestimulação dessa célula folicular para ela sintetizar T3, T4, ou até mesmo para ela crescer e se proliferar sem necessidade. Por que é sem necessidade? Porque não é o TSH que está estimulando esse receptor, é o TSI, é a imunoglobulina que está estimulando. Isso aqui é muito grave. Isso aqui pode gerar uma descompensação, porque não vai funcionar. Primeiro, se imagine que essa imunoglobulina estimula tudo isso aqui, essa célula folicular acima do normal vai secretar muito T3, T4 sem necessidade. O que seria interessante que acontecesse aqui, já que ela está secretando menos T3, T4, e que até vai acontecer os níveis de TSH para tentar, via retroalimentação negativa, né? Tentar compensar essa hipersecreção de T3 e T4 irão diminuir drasticamente, mas não vai adiantar nada, porque tem imunoglobulina estimulante estimulando. Então não adianta o TSH diminuir, ele está só abrindo espaço para mais imunoglobulina continuar estimulando. Isso aqui é muito grave. E claro, vai gerar um bócio, pode gerar o crescimento da própria glândula. Aqui a gente vê numa microscopia o que é que acontece quando esse folículo, quando é que ele cresce, quando ele cresce. Aqui é uma foto real também, não é
imunistoquímica, é uma foto mesmo, por microscopia eletrônica, né? Nessa parte escura, aqui é o colóide. Ao redor do colóide, vocês podem ver aqui, nesses pontos pretos, são as células foliculares. Por que tem uns pontos mais pretos que os outros? Porque esse marcador aqui marca proteína. É uma microscopia eletrônica. Microscopia eletrônica sempre tem a possibilidade, gente, da gente marcar mais proteína. Se proteína está mais marcada, onde está mais escuro, significa que essa célula folicular já tem um monte de proteína sendo sintetizado dentro delas, ok? Isso é só uma curiosidade para vocês. E por que o colóide é tão escuro também? Tem proteína no colóide? Tem. A tireoglobulina está lá. A gente vai já chegar nessa história. Então, voltando aqui. Aqui a gente tem o colóide, ao redor dele, as células foliculares. Isso aqui é um colóide normal, uma tireoide normal. Olha como é que está uma tireoide hiperestimulada. Uma tireoide que está recebendo muito estímulo, seja muito TSH, ou seja doença de Graves também, né? Seja essa imunoglobulina estimulante aqui. O colóide, vocês podem perceber que o colóide praticamente some, porque essa célula incha tanto. Olha o tamanho da célula folicular. Quase não sobra espaço para o colóide, né? A diminuição desse colóide também é um importante indicativo de hiperatividade dessa célula folicular, porque a gente vai já ver isso na síntese dos hormônios da tireoide. O colóide ele é absorvido. Se aqui o colóide está quase sumindo, quer dizer que está tendo muita absorção de colóide, está tendo uma hiperatividade dessa célula folicular. Ela está sendo muito estimulada ao ponto do colóide quase sumir. Também tem uma repercussão, a gente vai já ver adiante, mas aqui eu quero destacar para vocês como essa célula consegue crescer também, se esse estímulo aqui for constante e muito alto. É uma forma de tentar o quê? Estimular essa célula a aumentar a sua capacidade de sintetizar T3 e T4, ok? Quando essa célula está desse jeito, vamos supor que todas as células foliculares da tireoide estejam crescendo dessa forma. Vai formar o que, gente? Vai formar o bócio. Isso significa que a própria glândula está inchando. Bócio pode acontecer em caso de hipotiroidismo, pode acontecer em caso de hipertiroidismo, pode acontecer em doença de Graves. Bócios pode ser a causa ou consequência. Já já a gente vai entender isso, ok? Eu quero só que vocês entendam qual é o mecanismo específico que leva essa glândula a crescer. Já já a gente vai entender se o crescimento dela é a causa de um problema ou é a consequência de um problema. Pode ser ou um ou outro. No caso da doença de Graves, o que acontece? Esse estímulo aumenta tanto e o estímulo do receptor do TSH, quem é que está estimulando? Não é o próprio TSH, né? É aquela maldita imunoglobulina lá. Para tentar compensar isso, receptores para TSH vão aparecer até onde não tem, onde não, eles não deviam existir. Até em outras células que não são foliculares, não são células da tireoide, começam a expressar receptor para TSH. Porque, gente, TSH ele está desesperado para encontrar o seu receptor, mas tem um concorrente para ele, né? Então começa a aparecer a expressão de receptor para TSH em uma subpopulação de pré-adipócitos e fibroblastos, onde atrás aqui na órbita ocular, esses pré-adipócitos são células tronco, né, que não eram nem para ser estimuladas dessa forma, elas eram para continuar sendo células tronco, elas teriam outras funções aqui, elas vão começar a expressar receptor para TSH, o TSH estimulará esse receptor. E ele vai, uma vez que ele estimula esse receptor, ele não tem efeito de hipertrofia, hiperplasia, então ele vai estimular o desenvolvimento dessa célula, que era a célula tronco, e vai se diferenciar. Ela vai virar um adipócito e vai também virar fibroblasto aqui na órbita ocular. Quando isso acontece, inflama, porque não tem espaço para ela, né? Gera processo de infiltração de tecidos
e de músculo aqui nos músculos extraoculares por linfócitos e fibroblastos também. Acaba a inflamação em si acaba ocupando um espaço que era para ser do globo ocular, né? Então, querendo expulsar ele para fora da órbita ocular, gerando essa aparência que a gente chama de exoftalmia, que é bem característico da doença de Graves. Está entre os seus sintomas. Além de, claro, da hiperestimulação dos hormônios da tireoide. O hormônio é bem característico, é bem parecido com hipertiroidismo, é como se fosse uma forma de hipertiroidismo. Você tem o desenvolvimento do bócio, que é o aumento da tireoide, você tem a exoftalmia, que é a projeção desse globo ocular, mas todos os efeitos dos hormônios da tireoide estarão em excesso também. O metabolismo dessa pessoa estará totalmente descompensado para mais. Então ela vai ter suor excessivo, por quê? Metabolismo aumentado de forma descompensada, termogênese descompensada. Então, para tentar compensar essa termogênese, muito suor, dor de cabeça, perda de peso, claro, metabolismo descompensado para mais, né? Instabilidade emocional, tremores, até a coordenação da contração muscular vai estar prejudicada, fraqueza muscular. Por que fraqueza muscular? Você imagina que o metabolismo desse quadro grave de hipertiroidismo pode ser tão grande, o metabolismo dessa pessoa é mantido alto devido ao estímulo dos hormônios da tireoide, tão alto e por tanto tempo, que mesmo sem uma necessidade fisiológica de fato, ela começa a catabolizar tudo, inclusive fibra muscular. Então desenvolve um grande risco de fraqueza muscular, irregularidade do ciclo menstrual, função é, digestiva também, náusea, diarreia, arritmia, a gente vai entender por quê. Tudo isso aqui, arritmia cardíaca, taquicardíaca, tudo isso aqui já nos induz a entender onde é que o hormônio da tireoide, onde é que T3 e T4 age. Por quê? Quando a gente tem um quadro de excesso desses hormônios, tudo isso aqui acontece. Então, isso significa que em cada um desses pontos fisiopatológicos específicos, a gente já imagina que existe uma função que seja controlada pelos hormônios da tireoide. Então, é uma forma de entender a patologia para já supor onde é que o hormônio age. Que a gente vai falar a respeito ainda dessa ação desse hormônio, ação periférica.